gostaria de compartilhar com vocês uma experiência que eu tive de um livro que eu li, Torturado por Amor a Cristo, sobre a igreja perseguida. Quando eu li o livro, eu me senti mal, vou dizer assim, porque era sobre os irmãos da Cortina de Ferro, lá das regiões da igreja perseguida, no Oriente, onde é proibido o Evangelho, e é lá do tempo de Stalin. Então as igrejas eram subterrâneas e os irmãos sofriam tanta tortura quando eram presos que eu me senti muito mal, porque eu falei para Deus, meu Deus, eu não consigo nem me colocar no lugar dessas pessoas, nem me colocar. Como conseguir? Como? Que tipo de cristã que eu sou se eu não consigo nem me colocar no lugar dos irmãos da igreja perseguida? E aquilo ficou matutando no meu coração por dias. Até que no dia do encontro no nosso clube do livro, eu comentei sobre isso. E Jesus falou no meu coração a resposta que eu precisava. Lá no clube do livro mesmo, quando estávamos falando, Jesus me falou: não é humanamente impossível, é pela minha graça. Então eu entendi por que eu não conseguia nem me colocar no lugar deles, porque eu estava tentando me colocar com minhas forças humanas no lugar. E isso é impossível. É só pela graça de Jesus que nossos irmãos conseguiam suportar tanta dor, tortura e sofrimento sem negar o nome de Cristo. Então, eu tenho tido contato com alguns, visto uns podcasts com a missionária Ariadna, no Dizescope também. E lá eu completou a minha experiência, porque ela contou uma experiência que ela teve de um contato com um dos nossos queridos irmãos, quando ela esteve lá no Oriente, da igreja perseguida. E eles perguntaram para esse irmão como que ele conseguia passar pelas torturas, sem ter raiva dos torturadores, como ele suportava isso. Então, quando perguntaram a esse irmão como que ele suportava, ele contou uma das histórias que ele estava sendo torturado e eles bateram muito assim na face dele e já tinha quebrado a face dele e ele estava sentindo muita dor. Ele desmaiou. Aí quando ele acordou, ele falou para Deus: Senhor, eu não consigo mais, me ajuda. Aí ele falou que Jesus apareceu para ele e falou: a mesma graça que eu tive para enfrentar os meus torturadores está sobre você agora, quando eu estive na cruz. E ele falou que ele sentiu aquela graça tão grande. Aí quando estava chegando um dos torturadores, ele olhou para o torturador olhou para ele e falou assim: não me olhe com esse olhar, me fale sobre esse seu Jesus. E o torturador caiu de joelhos na frente dele. Então é isso que a nossa igreja precisa, da graça de Jesus. É isso que os irmãos do Sul precisam. Então eu oro que a graça de Jesus esteja sobre a vida dos nossos irmãos do Sul e que a igreja brasileira se levante, clamando pela graça de Jesus. Mas primeiramente, nos arrependermos, clamarmos por quebrantamento. Que o Senhor quebrante nossos corações, que nós venhamos orar, se humilhar e buscar a face do Senhor. Deus está falando com a igreja. Um pouco antes da última eleição presidencial, o Senhor
tocou ao meu coração que esse governo que está atualmente, que ele entraria no poder, não seria um outro. Mas teve um porém. Eu senti no meu coração Deus falando, mas sou eu que estou no controle. Eles entram, mas o controle está em minhas mãos. E eu também senti no meu coração um grande avivamento para nossa nação. Isso faz 2 anos e pouco. E eu creio que está chegando. Então vamos clamar, porque Jesus está voltando. Precisamos nos humilhar diante de Deus e nos arrepender dos nossos pecados. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo de Deus diz às igrejas.